Bom dia a todos. 17 de julho de 2023. Existem três tipos de submissão: submissão por conveniência, submissão por natureza, submissão do Espírito ou sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Esta frase nós ouvimos ontem através do pastor Adil de Souza Sena, ali no Tabernáculo do Deus Vivo, em Cuiabá. Vejamos, nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja, Cristo não se glorificou a si mesmo para ser um sacerdote, mas o próprio Deus o chamou e disse: Eu te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, falando de Jesus, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência ou por causa da sua submissão, como está em algumas traduções bíblicas. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Vê? Ali no próprio Deus habitando em um homem, e a parte humana, Jesus, ele estava em angústia no Getsêmani. Estava em angústia, sabendo que teria que enfrentar o Calvário que estava logo mais à frente. Angústia tal que em suas orações e súplicas ele chegou, todos já conhecem, a sangrar pelos poros. Foi muita adrenalina, muita pressão sobre ele, mas ele não desistiu, ele não cedeu. Veja, nós lemos agora em Hebreus capítulo 5, versículo 4 em diante, até o versículo 7. E a frase que nós ouvimos agora, ontem, pelo pastor Adil de Souza Sena, é esta: existem três tipos de submissão. E é preciso sabermos de que forma estamos sendo submissos. Às vezes, eu costumo usar esse exemplo, sempre usei, que uma pessoa ela pode ser muito bem educada, ela pode ser até serviçal, submissa, gentil, me referindo a uma empresa, por exemplo, lá com o diretor, com o gerente, com os vendedores de mais destaque. Quando essa pessoa passa pela cozinha, passa pela área de serviço, e lá tem uma senhora simples, humilde, limpando o chão, fazendo um cafezinho, esta pessoa simplesmente ignora aquela senhora, não a cumprimenta, a trata de qualquer maneira. Então essa pessoa, na verdade, ela não tem uma submissão do Espírito Santo nela. Essa pessoa, ela tem simplesmente uma submissão por conveniência. Ela é submissa a quem lhe convém, pelo tempo que convém e enquanto lhe convém. Após aquele período, ela se torna então uma pessoa arrogante, uma pessoa independente, entre aspas, para então mostrar que a verdadeira submissão que ela tinha era apenas uma submissão por conveniência. E tem aqueles que são naturais, é pela natureza da pessoa, ela já nasce com essa tendência familiar de ser humilde, submissa, prestativa. E ainda tem a terceira categoria, que é quando Deus toma um homem, quando Deus toma uma mulher e os torna humildes e submissos. E por falar em humildade, como o nosso tempo se resume, não podemos estender muito, vamos aqui para a mensagem Humilha-te, pregada pelo nosso querido irmão Brana, e ele traz o tema aqui: Humilha-te. Esse é o convite para nós nesta manhã, nos humilharmos diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus, como disse o apóstolo Pedro, para que então a seu tempo, ao tempo de Deus,
Ele possa nos exaltar. Esse exaltar de Deus não é fazer você sair pisando nos outros, ser exaltado e cantar hinos que até traz mensagens subliminares, tais como: agora que eu estou aqui por cima, que eu venci, você vai ver. Quem não me apoiou agora vai saber quem eu sou. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem um hino aí muito famoso que traz essa letra com mensagens subliminares, ou seja, injeta na mente dos assim chamados cristãos aquilo que já está neles, né? O desejo de vingança, de mostrar que agora está por cima, de mostrar que agora está por cima da carne seca, como diz o ditado. Mas isso não é para nós, cristãos, chamados e nascidos de novo para esses dias. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas não sabem, realmente não sabem o que acompanha isto. O caminho para cima é para baixo sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. Esses pensamentos mundanos não são pensamentos obscenos, carnais, são pensamentos de autoridade, de poderio, de isso, aquilo, outro, de arrogância, de querer ser melhor do que os outros. Esses são os pensamentos que devemos fugir deles, nem sequer permitir, diz aqui o irmão Branham. E humilhe-se diante de Deus. Então você tem poder mais do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Que coisa gloriosa! Você me mostre uma igreja, falando agora no coletivo, me mostre uma igreja que seja realmente humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância, uma igreja somente, uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. Isto é o que se necessita, humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que se fazer muito barulho. Algumas vezes, como o fazendeiro dizia, ele saía no campo com seu carroção e toda vez que dava aqueles solavancos na carroça, fazia muito barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho, porque estava carregado de boas coisas. Assim que eu penso que é mais ou menos isso. Está vendo? Que nós nos enchemos com as boas coisas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Assim que ele se referiu tanto ao 1 Coríntios 13 ali, como que ele disse: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e tenha todas estas coisas, e não tenha caridade, ou seja, amor, não é nada, de nada se aproveita. Está vendo? Nós queremos fazer isto. Acima de todas as coisas, concluindo, acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Não é se eu vou ou ele vai. É você com quem eu estou falando agora. Puxe para você essa responsabilidade. Quando você recebe uma advertência de Deus através de uma pessoa, seja submisso, submeta-se àquilo, porque aquilo lá pode estar trazendo para você um grande livramento futuro, algo que Deus quer te dar e Ele pode simplesmente tirar de suas mãos, porque faltou submissão a você indo aos céus. Não ligue para quem está à direita ou à esquerda, não pense nos demais, pense em você agora e Deus. Senhor, eu vou ser submisso, não é por causa dos outros, é por causa entre mim e o Senhor. Eu não sou submisso, não sou humilde para agradar as pessoas. Não, ninguém merece isso. Nós somos iguais em todos os âmbitos que se pode pensar, mas é sobre você e Deus. Isto não é se você decide por si mesmo ser humilde. É Deus dando a você nessa hora, se você está desejando. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo essa humildade de Cristo em você, essa humildade que diz:
Estou aqui para servir a Deus, e só uma maneira de eu servir a Deus é servindo as pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo te dê nesta hora tudo o que você precisa neste reino restaurado, restaurando a sua fé, restaurando a sua humildade, restaurando a sua submissão para ser um verdadeiro corpo de Cristo, um sujeito ao outro, como disse o apóstolo Paulo, e assim venceremos todas as coisas. Deus te abençoou com a palavra. Voltaremos com o mesmo assunto, se possível for, amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.